Olá pessoas, tudo jóia? Hoje nós vamos aprender aqui como criar uma trilha, tá? Ou criar um breakout, beleza? E tudo isso vai ser feito onde? Vai ser feito no Google Formulários. Então, né, a gente já parte do princípio que vocês já sabem fazer algumas coisas, tá? Se não sabe, olhe os outros tutoriais sobre o Google Formulários e aí nós vamos seguir aqui, beleza? Então deixa eu só diminuir aqui meu rosto. E vamos aqui já direto para um formulário que comecei aqui, né, bem do nada aqui, ó, né? Formulário sem título. Vou colocar aqui, primeiro vou ensinar vocês a fazer um breakout, tá? O que é um breakout? Breakout é quando você cria sessões em que o aluno só consegue passar para a próxima sessão, né, com uma senha. Então, no caso, é como se eu estivesse criando um escape room ali. É bem interessante, tá? Então, vamos lá para os passos, tá? Primeiro passo que eu preciso é o seguinte: eu tenho que ter uma pergunta por sessão, tá? Então, tá vendo que aqui, ó, eu criei uma sessão, a pergunta até ficou aqui fora, né, da minha sessão. Eu posso, inclusive, arrastar ali, né, para dentro da sessão. Uma coisa que é importante é tudo que eu faço dentro do Google Formulários, tá? Se eu for adicionar alguma coisa, ele adiciona uma coisa depois do que está selecionado. Então, como estava selecionado, né, a pergunta, ele adicionou a seção depois da pergunta. Então, a primeira coisa aí, vou até colocar aqui, ó, pergunta 1. Uma coisa interessante, gente, é que o segundo passo para a gente criar um breakout room é fazer o quê? Eu tenho que colocar como resposta curta, tá? Então, a minha pergunta tem que ser de uma resposta curta. Vou colocar aqui, por exemplo, qual continente é este? Gente, estou colocando aqui de uma forma bem básica, tá? Mas para a gente poder entender como que funciona a ferramenta. Vou colocar aqui, fazer uma busca aqui por Oceania. Só para a gente ter uma pergunta bem direta aqui, tá? Mas vocês podem utilizar de qualquer outra forma. Então, vou colocar aqui, perguntei qual continente é esse, né? Então, tá aqui, no caso, é a Oceania. Então, tem que estar como resposta curta. Outra coisa importante, gente, como é um escape room, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter essa pergunta obrigatória, tá? Então, eu tenho que colocar a pergunta como obrigatória. Primeiro passo, então, uma pergunta por sessão, né? Então, ó, a pergunta que está dentro dessa sessão, eu tenho que estar como resposta curta e tem que ser obrigatório. Depois eu venho aqui, clico nos 3 pontinhos e clico em validação de resposta. Isso vai abrir aqui essa caixa, gente, em que eu tenho a opção de como criar a questão da validação da resposta. No caso aqui, eu vou colocar texto, tá? Clico lá onde está escrito número, coloco o texto e vou colocar aqui a resposta, por exemplo, Oceania, tá? Só para vocês terem uma noção como que fica, eu vou colocar aqui para visualização. Você vai ver que aqui, ó, né, próximo é só o título, aí tá a pergunta e aqui tá, né, eu teria que responder para conseguir enviar. Se eu escrever, por exemplo, África, tá vendo que ele fala assim, ó, precisa conter Oceania? Eu não posso entregar o ouro, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu sair aqui, voltar lá no meu formulário. Eu tenho que colocar um texto personalizado. Nesse caso aqui, eu vou colocar, bem, ó, resposta incorreta. Outra coisa importante, como vocês podem ver, gente, eu coloquei aqui Oceania todas maiúsculas. Por quê? A validação de resposta, ela considera a diferença entre maiúscula e minúscula. Então, para que o aluno não fique muito perdido também, por exemplo, se ele escrevesse Oceania com a primeira maiúscula e as outras minúsculas, estaria correto. Mas o sistema não ia perceber isso. Então, eu vou colocar aqui uma descrição dando dicas de como responder. Vou colocar, ó, coloque todas as letras maiúsculas. Eu poderia também colocar o quê? Poderia colocar ali uma sequência de letras, que são as letras possíveis, se eu quisesse dar uma dica. Então, a partir de agora, tá? Já criei aqui a minha primeira sala do Escape Room. Para eu poder criar uma outra, vou ter que fazer o quê?
vai ter que criar uma próxima sessão. Vou colocar aqui, ó, pergunta 2. Pergunta 2. Eu vou adicionar uma pergunta. Lembrando, pergunta de resposta curta, tá? Eu vou colocar aqui, né? Por exemplo, 2 patinhos na lagoa. Como assim 2 patinhos na lagoa, tá? É só uma dica. No caso aqui, vou colocar como obrigatória. E a pessoa vai ter que acertar a senha, né? Então, ó, vou clicar aqui, validação de resposta, tá? Eu posso colocar aqui, tá? Como número, ou poderia até colocar como texto mesmo. E no caso aqui, eu colocaria 22, tá? Erro personalizado, vou colocar nessa pessoa errar, resposta incorreta. E aqui eu poderia colocar uma descrição, né? Então, número de 2 algarismos. Beleza. Vamos ver como que ficou nossa sessão? Então, vou clicar aqui, ó, para visualizar, tá? Vai próximo aqui. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, América, resposta incorreta. Se eu colocasse todas maiúsculas, América, resposta incorreta, ele só vai passar se tiver a resposta correta, Oceania. Aí vai para o próximo. 2 patinhos na lagoa. Se eu colocar, ó, 33, tentar enviar, resposta incorreta. Se eu colocar o 22, aí ele consegue enviar. Como que a gente pode utilizar esse breakout room, tá? Eu posso utilizar esse breakout room de várias formas, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma das formas em que eu coloco justamente trilha de ecologia 001. Eu faço exatamente isso, uso uma trilha de ecologia, mas utilizei de uma outra forma. Vou colocar aqui meu e-mail teste, me salva Rodrigo, @gmail.com. E aí, como que eu faço aqui? Dentro desse vídeo, em algum momento, tá, gente? É um vídeo de poucos, olha lá, 1 minuto e 27. Mas durante esse vídeo, eu falo a senha para o aluno. Para que o aluno depois, né, ele coloque aqui a senha. No caso, a senha, tá? Se ele tentar qualquer outra coisa aqui, ele não, ó, essa não é a senha. Assista o vídeo e veja qual é a senha. Eu coloquei aquilo ali na resposta, né, de erro personalizado. A senha, no caso aqui, é trofos. Ele só consegue passar se ele conseguir. Então, eu posso fazer dessa forma. Posso colocar como perguntas mesmo. Posso colocar como dicas. Posso usar isso como jogo, como gamificação, de várias formas. Então, espero que vocês utilizem aí nessa técnica de breakout room da melhor forma. Tudo bem? Então, grande abraço a vocês.